Bom dia, Brasília, bom dia, Goiás, bom dia, Porto Alegre, bom dia a todo o Brasil. Mais uma aula hoje. Hoje a aula que eu vou dar vai ser referente ao artigo, no caso 5º, o inciso, no caso é 11º, que é o 11 no caso da Constituição da República Federativa do Brasil, e o artigo 150 do Código Penal. Exatamente isso. Se você quiser saber os artigos em detalhes, do lado do título dessa mini live, que é essa aula que eu tô dando, vai ter assim tipo um vezinho para cima. Tu clica em cima, vai aparecer o título e vai aparecer o artigo e a lei dessa aula de hoje no caso. Essa aula de hoje é interessante. Eu vou dar uma aula para você que vai estudar para concurso ou está estudando, você de carreiras policiais, ou você que é um cidadão comum, mas você quer saber quando a polícia ela pode entrar na casa de uma pessoa comum, ou até quando um cidadão pode ficar hospedado na casa de uma pessoa comum também. E a diferença de quando a autoridade policial pode entrar e de quando também, presta bem atenção nesse detalhe, e de quando a polícia não pode entrar e ela comete um crime de invasão domiciliar. Primeiro vamos ao artigo 150, eu tenho de cor, do CP, do Código Penal do ano de 1940. Olha que interessante. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito em casa alheia ou em suas dependências. Vamos supor que uma pessoa tem uma casa. Isso se refere muito, vamos supor, uma pessoa... Por que eu falei que essa aula é para cidadão comum? Eu vou explicar da polícia também lá na frente, quando ela pode entrar na casa de alguém. Isso geralmente é naqueles casos de grilagem de terra. A pessoa é um dono de um terreno, é um dono de um local, chega alguém e invade astuciosamente, de maneira clandestina, sem consentimento do proprietário legal, ou muitas vezes sem a autonomia do proprietário legal do terreno ou daquela casa. O que acontece? Quando a pessoa faz isso, ela está cometendo o crime do artigo 150 do Código Penal. Não acontece muito isso hoje? Aquelas pessoas que invadem terras, invadem casa, igual assim tem becos, as pessoas invadem um local público ou de alguém mesmo, de um proprietário legal, e invade ali. Aí a pessoa habita ali clandestinamente, a pessoa fica morando ali, a pessoa não quer sair dali, só que por lei ela está errada. Que ela vai estar cometendo um crime de grilagem de terra e ela vai estar indo contra aqui o artigo 150 do CP, do Código Penal, que é o que? Entrar ou permanecer é a mesma coisa. Uma pessoa que mora de aluguel, ela entra numa casa e ela permanece. Vamos supor que ela começa a furar com o pagamento de aluguel. Se o dono da casa pedir para tirar aquela pessoa dali, ela tem que sair. Porque caso contrário, a pessoa vai estar cometendo um crime, não de grilagem de terra, mas do artigo 150, que é tal o quê? Hospedando clandestinamente, astuciosamente ou contra a vontade expressa tácita de quem é o proprietário legal ali. Mesma coisa a pessoa que vai montar comércio, que vai montar igreja, se botar no local onde ele é público, ou um local onde muitas vezes ele já tem um proprietário legal, a pessoa está cometendo o crime do artigo 150. Por isso que vocês veem muitas vezes na televisão, em meio de comunicação social, que eu sou jornalista também e repórter também, eu vejo muitos casos, assim como eu já fiz matéria assim, que o Estado, o governo, vai lá, as autoridades legais, manda derrubar certas casas, manda derrubar certos terrenos. Por quê? Porque são pessoas que o quê? Que ali elas entram e permanecem clandestinamente, ou seja, ilegalmente e contra a vontade dos proprietários. Aí quando a justiça descobre, manda tirar. E se não sair de um jeito, sai de outro. Por isso que muitas vezes acontece derribadas. Isso não só é numa casa, isso é num comércio, quem quer montar uma igreja, quem quer montar um local para si próprio, ou seja, invadir coisa alheia, nos casos grilar a terra ou permanecer ilicitamente. Vocês entenderam isso?
Esse foi o artigo 150. E para concluir, a pena de detenção é de 1 a 3 meses e multa. Ou seja, a pessoa fica presa diretamente. De 1 a 3 meses dentro do sistema prisional e, além disso, pagar a multa. E quem decide é o judiciário. Que legal, né, gente? Agora, eu falei do artigo 150 para a pessoa comum. Mas lembra que lá no começo eu falei quando a polícia pode entrar na casa de alguém? Que eu falei? Olha que interessante. Agora já está na Constituição. Isso aqui não é o Código Penal. Agora já está disposto no artigo 5º, no inciso 11º, que é o 11, no caso, para quem não sabe, da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que interessante. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Olha que interessante, o morador é dono de uma casa. Se alguém entra ali sem o consentimento do morador, pode ser até um policial. Ele não pode entrar. Vamos supor que o policial ele fala, fulano de tal é suspeito de algum crime, mas o policial não tem mandado de prisão, não tem nenhum flagrante delito ali. Então, se o policial entrar, ele vai estar cometendo um crime, como eu falei lá no artigo 150, que é de invasão do Código Penal 150, invasão de domicílio. Ou seja, o policial não pode entrar assim. Só que a lei tem o outro lado também. O policial ele pode entrar como? Olha aqui agora. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Vamos dar um exemplo. O que é flagrante delito? A polícia acabou de localizar um cara armado na rua. Aí o cara corre da rua para dentro da casa dele e pula. O policial não precisa de bater e pedir autorização para o morador. Ele pode pular, pode efetuar a prisão, porque ele viu ali, ele pegou em flagrante delito, o elemento cometendo um crime em flagrante delito. Lembrando que o flagrante delito é de 24 a 48 horas, se eu salvo não me engano, depois eu vou dar uma aula assim. Ou então na mesma hora. Um exemplo, na mesma hora a polícia viu um traficante passando uma droga ali para alguém. Aí bem na hora o policial, o traficante corre da polícia para dentro da casa dele ou dos parentes. O policial não precisa de bater lá e pedir autorização para o morador. Ele pode entrar e efetuar a prisão sim. Por quê? Porque ali teve flagrante delito. Mesma coisa para o crime de homicídio, disparo em via pública, o cara tá atirando lá em via pública ali e não tem um porte legal de arma de fogo. Aí o cara tá atirando, quando ele vê o camburão da polícia civil ou da polícia militar, que geralmente é ela que trabalha na rua, ele corre pra dentro da casa dele ou dos parentes e fecha o portão. O policial bate, se o morador não abrir, ele pode entrar sim, sem autonomia do proprietário legal, do morador legal, do proprietário ali da casa ou do lote, e pode efetuar a prisão. Por quê? Porque ele pegou em flagrante. Isso é no crime de tráfico de droga, disparo em via pública, isso é o crime de lesão corporal, enfim, independente da natureza do delito. Caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro. Vamos dar um exemplo, uma casa está pegando um incêndio. Se o bombeiro chega, ele não precisa de pedir autorização para o morador para prestar o socorro, sabendo que tem um bebê de 2 anos, uma criança de 4 anos lá. Aí o policial nem precisa de pedir autorização para o morador. Geralmente esse caso é os bombeiros, né, que faz esse tipo de serviço. O bombeiro chega, ou o policial também, que não é a função principal dele, mas se for preciso ele pode fazer, ou o policial civil. Ele vê uma casa pegando fogo e tem uma criança lá de 1 ano, 2 anos. O policial não vai bater ou o bombeiro esperar o morador, não. Ele pula, ele entra para prestar o socorro. Vocês viram quando o policial pode entrar na casa de uma pessoa e quando não pode? A lei não é bacana, gente? Se não tiver flagrante delito, o policial não pode entrar sem o consentimento do morador, sem o alvar, a autonomia do morador. Mas se pegar alguém em delito e correr para alguma casa de quem cometeu o delito, dos seus parentes, ou de si próprio, ou de outra pessoa, aí o policial pode entrar. E o que acontece? Ou durante o dia por determinação judicial, para concluir, geralmente é a polícia civil. Se a polícia civil tiver ali mandado de prisão em desfavor de alguém, um exemplo de prisão preventiva, temporária ou já condenatória quando foi julgada a revelia, já está acabando? Não, né? Tô perguntando para minha cinegrafista aqui, viu, gente?
Aí durante o dia, horário comercial, o policial civil ele chega com mandado de prisão. Ele se identifica, mostra a funcional, independente se ele tiver descaracterizado ou caracterizado, ele fala, sou policial civil, vim cumprir o mandado de prisão. Ele bate na porta. Se o proprietário não abrir a porta, o policial civil pode entrar dentro da casa da pessoa e prender quem tem um mandado de prisão em seu desfavor. Porque, por lei, a Polícia Civil tem autonomia para isso, mas é em horário comercial e durante o dia. Agora, se não tiver flagrante nem nada, não pode entrar. Interessante essa aula, né? É para você que vai fazer concurso, para você que vai estudar para concurso público, carreiras policiais, carreiras do judiciário, ou você que vai advogar, ou você que já não sabia isso, passa a saber. E você que é proprietário de casa ou de terreno e que quer saber quando você tem o seu direito assegurado e quando você tem o seu direito assegurado com limite. Como eu falei, quando a polícia pode entrar e quando não pode, e etc, etc. Entendeu a diferença de um para outro? Valeu Brasília, valeu Porto Alegre, compartilhe, curte, comente, se inscreve no canal. Até a próxima aula, se aquele lá de cima permitir. Tchau, tchau.